Fala pessoal, Hello Words! Iremos dar continuidade aqui na aula 44 do curso de SOS, Desenvolvimento de Sistemas Operacionais Simples, da tabela de partição, parte 2. Na primeira aula, primeira parte, nós mostramos uma introdução básica ao particionamento de disco e a construção da estrutura da tabela de partição. Nesta aula, nós vamos preencher essa estrutura com os devidos valores e mostrar para vocês a lógica de como funciona exatamente o particionamento de disco para podermos montarmos a nossa tabela de partição. Então, se inscreva no canal para sempre acompanhar novos vídeos, ative o sininho para receber notificações, deixe um like no vídeo se você gostou e vamos começar. Ok, pessoal, na primeira aula, parte 1 da partição, na aula 42, nós mostramos alguns conceitos básicos aqui da partição, certo? E aí eu vou reformular alguns fundamentos sobre a geometria de disco que a gente viu nas primeiras aulas do curso da SOS, certo? Olha só, uma unidade de disco constitui-se de um ou mais pratos sobrepostos, cobertos por uma camada magnética. Existe uma cabeça de leitura ou gravação para cada superfície. Cada superfície é dividida em anéis concêntricos, que são as trilhas, certo? E uma trilha é dividida em setores, onde um setor tem normalmente 512 bytes. As trilhas são numeradas de fora para dentro. Um conjunto de trilhas com o mesmo raio forma o cilindro, como a gente explicou nas primeiras aulas aí, certo? As cabeças de leitura e gravação são movimentadas conjuntamente, posicionando-se no mesmo cilindro. Então, se você tem um disco, certo, com uma superfície, e ali naquela superfície vai ter uma cabeça que vai se movimentar para frente e para trás, para frente e para trás, certo? Apenas nesse movimento. Só que vai ter um braço que vai segurar várias cabeças de leitura. A primeira cabeça vai apontar para a superfície de cima do disco. A segunda cabeça vai apontar para a superfície de baixo do disco, que é a segunda superfície, né? A terceira cabeça para a superfície de cima do segundo disco e assim por diante, certo? Todo esse braço se movimenta, faz um único movimento, certo? O que faz movimentar todas as cabeças. Então, o conjunto de trilhas do mesmo raio forma esse cilindro, conjunto de trilhas de todos os discos, certo? Essa geometria básica fornece um modelo para a localização do setor, chamado CHS, Cylinder Head Sector, ou cilindro cabeçote setor. O número do cilindro, juntamente com o número da cabeça, fornece a localização da trilha. Identificando-se a trilha, pode-se localizar um determinado setor. Esse esquema é tridimensional, sendo necessário conhecer sempre os 3 parâmetros para a localização do setor, certo? Então, você deve conhecer o número do cabeçote, para conhecer qual da superfície do disco você vai ler, certo? Depois, você deve conhecer o cilindro, né? Que é basicamente você sabe o cilindro, ok, você tem um conjunto de trilhas de todos os cabeçotes, certo? Se você tem um conjunto de trilhas de todos os cabeçotes, você tem um número de cilindro, como, por exemplo, cilindro 1. Você tem um conjunto de trilhas 1 de todas as superfícies de todos os discos, ou seja, todos os cabeçotes, certo? Só que aí você seleciona um cabeçote, eu quero o cabeçote 0, certo? Então você vai apontar o cilindro 1 para o cabeçote 0, vai apontar para a trilha 0, ou seja, a trilha da primeira superfície apenas, ok? E aí você procura o setor dessa trilha. Então o disco ele vai girar e aí o cabeçote apontando para a trilha 1, certo? Ele vai procurar o setor X ou o setor 4, por exemplo. Ele vai apontar para o setor 4 e vai ler os 512 bytes desse setor, ou escrever, certo? Pois é, vamos lá. O padrão LBA. E tudo isso se trata do endereçamento físico, certo? Que ele é tridimensional. Cilindro, cabeçote, setor. Já o padrão LBA, que significa Logical Block Address, ou endereço bloco lógico, é mais simples. Por que ele é mais simples? Os setores eles são identificados sequencialmente, ou seja, linearmente, certo?
0, 1, 2, 3, 4. Começando da trilha mais externa. Qual é a trilha mais externa? 0, certo? Então, se houver mais de um prato, cada superfície é numerada a partir de 0, certo? O setor 0 é o primeiro setor na trilha 0. Cabeça, 0. Cabeça que tem a ver com a superfície. Um cabeçote de leitura, ele aponta para uma determinada superfície de disco. Então, cabeçote 0, trilha 0, setor 0. Ok? Esse é o primeiro número lógico. Essa é uma identificação unidimensional. Cabe à controladora do disco transformar esse número lógico de setor com a sua localização física no disco, onde ele vai mapear o cilindro, cabeçote e setores correspondentes, certo? Então, digamos se um disco, vamos dizer que um disco ele tem 5 setores, 5 trilhas e 2 cabeçotes. É só um exemplo, né? Essa quantidade não existe, mas vamos colocar nesse tipo de esquema tridimensional aí, nesse endereço físico. Nós temos um disco com 2 cabeçotes, 5 trilhas e cada trilha 5 setores, certo? Né? 5 vezes 5, 25. Nós temos 25 setores ao total, né? 25 mais 25, 50. Nós temos 50 setores ao total desse disco, certo? 50 setores ao total. E digamos que a gente vai ler né? Temos dois cabeçotes, então cabeçote 0 e cabeçote 1, certo? São numerados assim. Digamos que a gente vai ler o endereçamento físico seguinte. Cabeçote 1, cilindro 3, setor 3, certo? Cilindro 3, cabeçote 1, setor 3, ok? Como seria o setor lógico desse esquema tridimensional? Como seria a identificação unidimensional desse esquema endereço físico? Então vamos fazer o seguinte: calcularíamos a quantidade de cabeçote vezes a quantidade de cilindros vezes a quantidade de setores, certo? E aí nós obteríamos a quantidade total de setores do disco, ok? E aí nós calcularíamos a diferença entre os setores. Se o cabeçote 0 tem 25 setores, né? E aí a gente está apontando para o cabeçote 1, isso significa que o número lógico, o padrão LBA, o número LBA, ele é maior que 25. Então ele é 25, aí você faz um cálculo, 25 mais 3 vezes 5, 15. Então daria 40. 40 mais 3, 43. Então o número lógico do cabeçote 2, cilindro 3, setor 3, equivale ao endereço lógico 43, certo? Então o número lógico é apenas um número que a controladora pode transformar esse número em um endereço tridimensional físico. Ok? Beleza. Algumas coisas que a gente vai precisar para a gente entender como funciona a partição, beleza? Tipos de partição. Olha, essa seção descreve o esquema de particionamento do registro mestre de inicialização, MBR, ok? Como usado historicamente no DOS, Microsoft Windows e Linux e sistemas de computação compatíveis com o PC. Tá, vamos pular essa parte mais histórica e vamos para o mais que interessa, ok? Olha só, o espaço total de armazenamento de dados de um HD de PC, no qual o particionamento MBR é implementado, pode conter no máximo 4 partições primárias, apenas 4 partições, ou alternativamente 3 partições primárias, ok? E uma partição estendida. A tabela de partições localizada no registro mestre de inicialização, que é MBR, contém entradas de 16 bytes, ok? Cada uma descrevendo uma partição. Então, se tem 4 entradas e cada entrada tem 16 bytes, significa que a tabela inteira de partição tem 64 bytes, ok? O tipo de partição é identificado por um código de 1 byte. Olha só, tipo de partição é identificado por um código de 1 byte, encontrado em sua entrada na tabela de partições. Alguns desses códigos, como 05 em hexadecimal e 0F, podem ser usados para indicar a presença de uma partição estendida. A maioria é usado pelo carregador de inicialização de um sistema operacional, que examina as tabelas de partições, assim como nossa aula anterior, que a gente criamos a MBR Bootstrap, que basicamente é um carregador de inicialização que vai examinar essas tabelas, vai procurar pela partição ativa e vai carregar o endereço LBA, como nós vimos aqui, né, um primeiro número lógico de deslocamento para carregar a VBR na memória e o sistema operacional, certo? Para decidir se uma partição contém um sistema de arquivos que pode ser usado para montar ou acessar para leitura ou gravação de dados, certo? Ele verifica também o tipo de partição.
Ó, olha só, isso aqui também é muito importante. Notação. Os valores usados aqui são hexadecimais, muito mais práticos que lidar diretamente com números binários. Na notação hexadecimal, cada byte é representado por dois caracteres. Por exemplo, o número decimal 63 ele é representado pela sequência 3F, onde 0x indica hexadecimal. O valor 255, o maior valor armazenado em 1 byte, é representado por FF em hexadecimal. A arquitetura x86 PC usa um armazenamento Little Endian. O que é Little Endian? Isso significa que números grandes são lidos ou escritos a partir do dígito menos significativo, da esquerda para a direita. Olha o exemplo. Se você tem esse número, 24.378, equivalente ao valor hexadecimal 0x 3f3a, ok? 3f 3a. Esse 3f 3a armazenado em memória, armazenado em disco, ele seria a sequência 3A, 5F, ou seja, ao contrário. 3A, 5F. Qual é o dígito menos significativo? 3A. Qual é o dígito mais significativo? 5F. Então, ele é lido ou escrito a partir do dígito menos significativo para o mais significativo. E aí ele armazena em memória RAM ou em disco uma sequência ao inverso. Certo? Esse é o armazenamento Little Endian. Então a gente vai precisar dessa informação para a gente pegar alguns dados da tabela de partição lá e fazer a conversão no nosso código. Ok? Partição primária, ela contém um sistema de arquivos. Né? No DOI, em todas as versões do Microsoft Windows continha. Certo? A Microsoft exigia a partição do sistema, que fosse a primeira partição. Assim como você vai lá no Windows, você vai achar lá uma partição de 100 megabytes, partição do tipo sistema, e depois uma partição primária para o armazenamento do Windows, certo? Ok, vamos saltar essa parte e vamos pular para o mais interesse. O código de tipo de partição para uma partição primária pode corresponder a um sistema de arquivos contínuo. Então, cada código de um tipo de partição, ela pode corresponder a um tipo de sistema de arquivos. Por exemplo, 07 significa um sistema de arquivos NTFS, certo? Ou indicar que a partição tem um uso especial. Por exemplo, o código 82 geralmente indica uma partição swap do Linux. Já os sistemas de arquivos FAT16 e FAT32 fizeram uso de vários códigos de tipo de partição, devido aos limites de várias versões do DOS e do Windows. Embora um sistema operacional Linux possa reconhecer vários sistemas de arquivos diferentes, como ET4, ET3, eles usaram consistentemente o mesmo código de tipo de partição 83, certo? Então, o FAT ele geralmente usa vários códigos de partição. Já o NTFS ou o HPFS usa o valor 07. Vamos saltar algumas coisas aqui e vamos ver os tipos de código, certo? Aqui nós temos o código 01 do FAT12. 00 é porque é vazio, não tem sistema de arquivos. 04 FAT16, menor que 32 megabytes, certo? A gente ia utilizar esse 04. Só que vamos tentar utilizar 0B aqui como uma forma de enganar o disco, certo? Para dizer, digamos, para falar que é faixa 32 para a gente ter uma partição muito maior, né? Mas também dá na mesma, você usar aqui 04 ou 0B. Eu vou usar o 0B, certo? 0B, que é faixa 32 para o Windows 95, certo? Vamos ver algum sistema aqui do Linux 83, certo? Tipo swap 82 e NetBSD A9. Então aqui são os tipos de sistemas de arquivos, certo? E os códigos que é colocado. Aonde que é colocado esse código desse sistema de arquivos? É colocado aqui, ó. É colocado aqui na quarta faixa da entrada, certo? Que aqui nós chamamos de faixa, certo? Basicamente no quinto byte aqui. Olha só, 64 bytes antes da assinatura, que é a assinatura, a A55, né? Os 64 bytes antes da assinatura do código da MBR corresponde à tabela de partições, que é dividido em 4 entradas, como eu expliquei, de 16 bytes cada. 16 bytes aqui, 16 bytes aqui, 16 bytes aqui, 16 bytes aqui, certo? Essa corresponde à primeira partição primária, a segunda partição primária, a terceira partição primária e a quarta partição primária. Cada uma delas vai ter um tipo de sistema de arquivos diferente e um tamanho diferente. Ok, né? A marca de inicialização, que fica no primeiro byte, ela corresponde a se a partição ela é ativa ou inativa. Se ela tiver o valor 80, se ela tiver o último bit mais significativo desse byte tiver setado, então a partição está ativa. Se ele não tiver setado,
é porque a partição é inativa, ela não é inicializável, certo? Então, como está 00 aqui, ela não é inicializável. Agora, se for 100000000, que é o que corresponde ao valor 80, é porque ela é inicializável, ok? Se ela tiver 80. CHS. CHS aqui corresponde ao cilindro, cabeçote, setor de início, certo? Então, é o início de cilindro, cabeçote, setor. Por exemplo, aqui nós temos um cabeçote. Como aqui o armazenamento é little end, então é ao inverso. A gente lê do bit, a gente escreve do bit menos significativo ao mais significativo. Então aqui a gente deve trocar a ordem, certo? O que acontece? Aqui nós temos o cabeçote 0, cilindro 1, setor 1, ok? Cabeçote 0, cilindro 1, setor 1. Beleza? De início. O tipo de partição, 82. O que corresponde ao valor 82 aqui, ó? 82 é do tipo swap do Linux, ou seja, ok? Do tipo swap do Linux, essa partição. 82, né? Aqui já nós temos uma terceira partição que corresponde a um sistema de arquivos NTFS, que é 07. Vamos ver aqui, ó, 07, NTFS ou HPFS. E 05 é uma partição estendida. Então, que é uma partição estendida, isso aqui é do tipo swap do Linux, esse aqui é do tipo Linux e esse aqui é do tipo de NTFS, certo? Pode reparar que o endereçamento físico tridimensional aqui de inicial para cada partição se altera, ok? Ela é alterada. Vamos lá. O CHS final aqui também corresponde ao último CHS, certo? Então, se nós temos aqui, né? Nós temos aqui um cabeçote, cilindro e setor, certo? Final. Aqui é o inicial, aqui é final, ok? LBA de início. Tá vendo aqui nós temos 4 bytes, né? Uma double words, né? Então a gente lê daqui para cá, certo? Então 3F equivale ao valor 63. Então o início lógico, o setor lógico é 63, certo? Esse é o início o início da partição. A partir do setor 63, vamos ter uma partição, ok? Com esse tamanho aqui. Então ele lê daqui, ó, 3D 48 3B. Esse é o tamanho em hexadecimal dessa partição. Ele inicia no setor lógico 63 e tem um tamanho de 3D 48 3B, certo? Então o que acontece? Esse é o deslocamento em bytes da partição. Do setor 0 até o setor 63, né, nós temos aí 64 setores. Né? Na verdade, 63 setores. Do setor 0 até o 62 estão vazios. Do setor 0 até o setor 62, eles não estão com a partição. Do setor 63 para cima, ele começa a partição, ok? Então, nós temos deslocamento em bytes desses 62 setores. Do mesmo jeito é essa aqui, ó. Né? Vocês podem reparar aqui que esse endereço aqui, ó, inicial LBA, ele vem a partir desse endereço aqui, ó. Ok? Ele vem a partir desse endereço aqui. Então, você soma esse endereço mais esse e obtém o endereço inicial LBA da próxima partição. Soma esse mais esse e obtém o endereço inicial da próxima partição. E assim por diante, certo? Esse é o esquema lógico, certo? E esse aqui é o esquema físico. Beleza? E aqui fala sobre cada parte da tabela de partição, como eu te falei para vocês, 6 campos, a marca de inicialização, endereço CHS inicial, o tipo de partição, endereço CHS final, endereço LBA inicial e tamanho, que é o número de setores. Então, se atente a isso. Esse último valor de 4 bytes aqui é um tamanho em número de setores, ok? O número de setores da partição, do tamanho da partição. Nós temos endereçamento físico inicial e final, certo? O endereçamento lógico inicial, que é o deslocamento em bytes, a partir do primeiro setor do disco, e o tamanho em setores dessa partição. Ok? Então é exatamente isso que a gente tinha para explicar aqui, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui uma estratégia que eu fiz para poder ver a partição pendrive que é gerada pelo Diskpad. Eu vou inserir meu pendrive aqui no PC. Ok? E se atentem que vocês tenham aqui o RM Preb USB.
se você está acompanhando essas aulas do curso DCOS, então eu creio que você tem esse programa, porque eu ensino a como instalar esse programa, certo? Então você deve ter o RMI Prévio USB, que é usado no AutoGen para enviar o arquivo IMG ou VHD para o pendrive, certo? Ok, então primeiramente vocês vão digitar Windows mais R, CMD e abrir o prompt de comando, ok? Vocês vão digitar diskport, a gente vai fazer uma formatação aqui do pendrive. Vamos listar o disco, certo? List disk. Escreva o comando list disk separado. Ele vai listar os dos discos que tem no PC. Como o primeiro disco zero aqui é o HD, 465 GB, o de menor tamanho é o pendrive, 7.620 MB. Então vou digitar um select disk 5, selecionar o disco 5, né? Tá selecionado. Agora eu vou listar as partições dele. Na verdade aqui eu vou selecionar, vou listar as partições. Ok, já tem uma partição aqui que eu já tinha feito, ok? Eu vou selecionar partição 1, select partition 1. E vou dar um clean para limpar essa partição. Pronto, ok? Vou dar um list partition. Não há partições no disco, beleza. Agora eu vou criar uma partição primária. Criar uma partição primária aqui, ó. Create partition primary, primária. Criar a partição primária. Pronto, já criou. Agora eu vou listar a partição novamente. Nós temos a partição primária 7.619 MB. Olha o deslocamento. 1024 KB de deslocamento, ok? Que esse aqui é o offset LBA inicial lá da tabela de partição. Vamos ver alguns detalhes aqui do disco. Detail disk. Tem um volume 6, do tipo a letra E, ok? É reservada aqui para o pendrive. Ok? Tipo E. Sistema de arquivos RAW, certo? Removível e com tamanho da partição, estado íntegro, ok? Vamos dar um detail volume, vamos colocar detail partition, detalhes da partição. Olha, ele é ativo? Não, não é uma partição ativa. Deslocamento em bytes, 1.048.576 bytes de deslocamento, que equivale a 1024 kilobytes, certo? Partição 1, tipo 6. Tipo 6, ok? Vamos dar uma olhada aqui no tipo 6. Qual o tipo 6 aqui? Ó, tipo 6. Tá com FAT16 porque eu já tinha colocado antes, certo? Tinha colocado antes o FAT16. Só que aí, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dar um format fs igual a FAT32 quick, certo? Para formatar o pendrive em FAT32 de forma rápida. Format fs igual a FAT32 quick. Okay? Já que a partição está selecionada, o volume 6 está selecionado, a gente vai formatar essa partição em FAT32. Pronto. Agora vamos dar aqui um detail partition, né? Ativo não. Vamos colocar active para ativar. Detail partition. Pronto. Agora nós temos o sistema de arquivos FAT32 na letra E, certo? E agora a partição é ativa. O tipo de partição é 0B, certo? 0B. Nós temos 1.048.576 bytes de tamanho dessa partição, certo? E vamos colocar um assign, uma letra. Ok, tudo bem. Agora vamos dar um exit, certo? O exit. Então aqui, agora, nós temos nosso pendrive, que é o disco removível D. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma engenharia reversa aqui do pendrive para a gente ver, basicamente, a tabela de partição que está formatada no pendrive, certo? A gente vai ver a tabela de partição que está no pendrive aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir o RMI Prévio USB. Sim. Ok? Vamos selecionar o programa aqui, ó, USB para pasta. Lá nós usamos pasta para USB, ou seja, arquivo para o pendrive, certo? Aqui nós vamos usar o inverso, pendrive para o arquivo. Então a gente vai criar um arquivo com os dados do pendrive. USB para pasta. A gente vai nomear um arquivo que vamos salvar aqui na área de trabalho, escolha a localização. Eu vou nomear como disk, certo?
apenas disk, que vai criar na área de trabalho. Tá, drive para arquivo, certo? Qual é o início de setor de drive? Vamos deixar 0, certo? Posição atual é 0. Qual é o tamanho do arquivo que a gente vai gerar? Vamos colocar um tamanho aqui de 300 mil. 300 mil bytes. Ok. Qual é o início de bytes da posição do arquivo? Do primeiro arquivo. Vamos deixar 0 também. Ok. Então dá um ok aqui. Pronto. Agora completado. Ele gerou aqui um arquivo, certo? Um arquivo disk de 300.032 bytes de tamanho. 32 bytes a mais, ok? É 293 kilobytes. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Aqui ainda no CMD, vocês vão dar um CD desktop para ir para a área de trabalho, ok? E vamos colocar debug disk, certo? Debug disk sem pontos, sem nada, apenas para debugar o arquivo, para a gente ver o código hexadecimal dentro dele. Ok, vai abrir essa telinha. Agora vocês vão digitar o que? D. Aqui nós temos alguns comandos, como A, D. A é para escrever algum caractere no arquivo, certo? A gente vai escrever algum caractere no arquivo. D é para a gente ler o arquivo em formato hexadecimal, para ler os dados binários daquele arquivo. Só que aí, por exemplo, se eu colocar D, apenas D aqui, ele vai ler da primeira posição do arquivo todos os bytes, certo? Vai ler a primeira posição de todos os bytes do arquivo. Beleza? Aqui é onde fica a estrutura BPB aqui no início, certo? Vocês podem ver que é bem diferente lá do FAT16, que não aparece nem aqui o MS-DOS como a gente tinha colocado lá no FAT16. A label também de volume não aparece, ok? Então muda algumas coisas aqui. A gente pode ver o endereço apropriado aqui, como diretamente o endereço 110, vamos ler o 111, certo? D 111, ok? Então ele desloca para 110, apaga o 110 e vê a partir do byte 111 aqui todo o endereço, certo? Só que eu quero ler o endereço que está a tabela de partição. Qual endereço é esse? Então vamos lá, o endereço inicial é qual? O endereço inicial é esse aqui, ó, 100 do arquivo, certo? O arquivo, o endereço inicial dele aqui é 100. A gente vai ler esse endereço 100 mais o deslocamento da partição que fica da MBR. Qual é o deslocamento da partição que a gente viu lá no código assembly? 1BE, certo? 1BE é o deslocamento que a gente viu lá no código. Vamos até abrir aqui, aqui no FAT-MBR, boot-MBR, certo? Aqui nós temos o deslocamento da partição que a gente fez no código assembly, ó. Desloca 1BE, certo? Então ele está em 1BE. E a gente vai somar 100 hexadecimal mais 1BE, que equivale a 2BE, certo? Então vamos deslocar, para a gente já ver do byte 2BE aqui, ok? E reparem que aqui ele já deslocou para o byte 2BE, onde está a partição, certo? E começa com o valor 80, assim como nós vimos lá na tabela de partição, ok? Aqui no site, a gente viu aqui que a partição ela pode começar com 80 aqui, se ela é inicializável, ok? Se ela não é inicializável, seria 0. Então aqui ele está com o valor 80, certo? Que é inicializável. Nós temos mais 3 bytes aqui referente ao CHS, certo? Referente ao CHS, que é o cilindro setor, a cabeçote de cilindro setor, só que o armazenamento é little end, é o inverso. Então você pega aqui e converte cabeçote 0, cilindro 21, setor 20, certo? Tipo de partição 0B, ok? Correspondente ao sistema FAT32. FE, FFCA, né? Eu reparei lá também que como o formato aqui é Little Endian, então esse FFCA ele é invertido, certo? Ele é invertido lá na tabela de partição, ok? Beleza, agora você conta aqui mais 4 bytes do endereço inicial lógico. 00, 08, 00, 00, certo? Só que você pega ela ao contrário, o Little Endian, que é o inverso. 00, 00, 00, 08, 00, que equivale a 800, certo? 800 em hexadecimal é exatamente 2048 setores. E 2048 setores é 1024 bytes de deslocamento. E aqui você conta mais 4 bytes, né? E inverte eles. 00 EE 1800. 00 EE 1800 equivale exatamente à quantidade
de setores lógicos no pendrive, certo? A quantidade de setores lógicos no pendrive, menos 2048, que é o offset inicial. Então, a quantidade de setores lógicos do pendrive, menos o offset inicial, menos o deslocamento inicial da LBA, corresponde ao tamanho da partição, corresponde ao tamanho dos setores lógicos da partição, certo? Então, a gente vai pegar esses números e vamos criar a tabela de partição com esses números e depois a gente vai alterar, certo? Para vocês entenderem aqui. Então, como funciona isso aqui? A gente temos aqui a parte 1. Se nos seus vai estar aqui PT1, vocês vão mudar para a parte 1, certo? Pronto, agora a gente vai dividir. Vamos dividir essa partição aqui no MBR. Ok, nós temos aqui 16 bytes. Vamos dividir ela, certo? Então vamos colocar aqui uma parte 1, 2 pontos. Vamos dar uma indentação e vamos colocar aqui flag. Flag 2 pontos, ok? Vai ser um DB. Qual é o tipo dela? 80. Ela vai ser ativa, ok? 80 ativa. Depois vamos colocar aqui HCS begin, que é HCS inicial da partição. Um DB 0x, certo? Então, como é DB, vamos separar por bytes. Então, 0x, vírgula, 0x00, vírgula, 0x00, ok? E vamos dar um quebra de linha aqui. Nós temos aqui agora cabeçote, cilindro, setor. Segundo os meus cálculos, deu exatamente isso, ok, galera? Todos os valores que eu estou colocando aqui foram vários cálculos lógicos que eu fiz para poder mostrar para vocês como funciona essa tabela de partição. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como funcionam os cálculos. Ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui endereço, o valor 21 e aqui o valor 20, certo? Em hexadecimal. Cilindro, a partir do cilindro 21 e o setor 20, cabeçote 0. Ok? E vamos colocar aqui, né? Cabeçote 0, 33, 32. Cilindro 33, setor 32, certo? Aqui em port, vamos criar aqui port type, que é tipo de partição. Ok? Equivalente a 0B, certo? Vamos mudar esse primeiro byte aqui, 0B. E vamos dar um quebra de linha, né? E aqui eu vou colocar aqui tipo FAT, equivalente ao tipo de sistema de arquivos, que é o tipo FAT 0B, certo? HCS final. HCS final também vai ser do tipo DB. Nós vamos separar por 3 bytes, que é o cabeçote cilindro setor final. Qual o cabeçote cilindro setor final? 0x FE, 0x CA, 0x FF, ok? Eu vou falar para vocês daqui a pouco como também eu descobri esse valor. Então vamos colocar aqui, né? A gente vai colocar aqui equivale ao cabeçote 254 até o cabeçote 254 até o cilindro 970 até o setor 63. Existe um cálculo para a gente descobrir o porquê isso aqui, ok? Vamos colocar aqui inicializável. Depois do HCS final tem um LBA begin. O tipo DD, ele vai ter 4 bytes, certo? 4 bytes. Então vamos colocar aqui 4 bytes, LBA begin. Ele começa com 800, como nós vimos lá, certo? 800. Que é o deslocamento. E port size, que é LBA tamanho. O tamanho da partição é o tamanho LBA. Que também é do tipo DD. 4 bytes já está aqui. Vamos até eliminar esse aqui. Tipo DD. E vai ser equivalente ao valor EE1800. Certo? EE1800.
tamanho de setores, LBA, certo? Ok, essa é a nossa partição e ela está pronta. Qual é a outra forma que eu descobri desse valor aqui? Basicamente, aqui eu tenho uma pasta que eu salvei a imagem, certo? A imagem da geometria que eu peguei no KidOS. Eu criei um comando chamado disk lá no KidOS. No KidOS, uma pasta do meu PC que já tem o KidOS, uma parte dele pronta, certo? Do Shell 16. E aí eu criei um novo comando para ver a geometria de disco. E olha só os parâmetros que ele me deu. Ele deu o número de cabeçotes FE, como está aqui, o número de cilindros CA, como está aqui, e o número de setores por trilha FF, como está aqui. Qual é o número de setores lógicos absoluto do disco? EE 2000, certo? EE 2000 equivale ao valor 15.605.760 setores no disco. Só que esse valor menos o offset inicial, que é o deslocamento, que é 2.048 setores, esse valor de setores no disco total, menos 2.048 setores, que é o offset inicial, equivale a EE1800, que é igual a o valor 15.605.712 setores, ok? Esse é o tamanho. Então, eu fiz essa confirmação aqui pelo próprio KidOS, do KidOS que já estava pronto, ok? Ok, então agora a gente vai dar uma olhada aqui na explicação dos cálculos de como funciona para a gente alterar esses valores aqui. Os bits mais altos do setor pertencem ao cilindro, né? Pertence ao cilindro. Então nós temos aqui a definição da partição, como nós vimos no DiskPart, certo? FE equivale a esse binário 1111110, que é o cabeçote. H, certo? Como está aqui, ó, FE. Ele equivale ao valor 254. FE 254. Já o cilindro aqui, que é a letra C, equivale ao hexadecimal CA, como está aqui, que equivale ao valor binário 11001010, né? E é o valor decimal 202. Tudo bem. O FF, que é o setor, como está aqui, equivale ao valor 111111, que é S, e tem o tipo, que é o decimal 255, certo? Esses não são os valores reais da partição, ok? Do tamanho da partição. Para a gente descobrir os valores reais, nós precisamos exportar os 2 bits mais altos do setor e colocar aqui, ó, em cilindro, ok? E aí nós pegamos os últimos bits do setor, vemos o valor original e o valor completo do cilindro para descobrir o cilindro. Então, quais são os valores reais? Bits exportados de setor S para C, que é cilindro, certo? Vamos lá. Como seria o resultado dos bits exportados? Pegamos os 2 bits mais altos do setor, como está aqui, colocamos aqui em cilindro, aqui a mais. Nós temos o valor 3CA do cilindro, que equivale a 970, e o valor 111111, que é 3F em hexadecimal, do setor, que equivale a 63. Então, o setor é 63, e o último setor é 63, e o último cilindro é 970, ok? Também o último cabeçote aqui, do HCS final, é 254, ok? Porém, como começa do cabeçote 0 e vai até o cabeçote 254, ok? Isso significa que nós temos 255 cabeçotes. O cilindro começa do cilindro 0, vai até o cilindro 970, significa que temos 971 cilindros. O setor, ele vai do setor 1 até o setor 63, como a gente está dizendo aqui, certo? De cada cilindro. Então ele tem 63 setores por cada cilindro. Porém, a gente faz o cálculo, certo? De todos os setores, somamos mais o setor 0 da MBR, nós temos a quantidade total de setores, certo? Quantidade total de setores absolutos é EE 2000, como nós vimos lá na leitura lógica, certo? EE 2000. Tá. Como são os cálculos do DiskPart aqui? Offset da partição. Vamos dar uma olhada aqui no DiskPart, para ficar mais fácil nossa compreensão.
Dá uma olhada novamente. Vamos lá. Select disk 5. Select partition 1. Ok. Detail partition. Ok. Nós temos aqui, ó, o deslocamento em bytes, que é 1.048.576 bytes de deslocamento, que divididos por 512 bytes, cada setor tem 502 bytes. Se a gente dividir a quantidade de bytes de um setor, nós temos a quantidade de setores equivalente a esse número de bytes. Então, é equivalente a 2.048 setores, ok? 2.048 setores é equivalente a 1.024 bytes. Se a gente ver aqui em list disk, né, nós vamos ver, cadê aqui, list partition, na verdade, nós vamos ver o deslocamento aqui da partição, 1.024 kilobytes, certo? 1.024 kilobytes é o deslocamento aí até 2.048 setores, que é o início da partição, certo? Como a gente setou aqui, ó, 2.048 setores, nós temos deslocamento de 1.024 kilobytes, que é 1.048.576 bytes, ok. O que a gente deve fazer para saber a trilha inicial, o endereço físico da trilha inicial, né, baseado nessa quantidade de deslocamento? A gente deve pegar o valor 2048, certo? Nós temos aqui o valor 2048 dividido por 63 menos 1, ok? 63 setores menos 1. Então seria 62 dividido por 62, fica 33. 33, né? O setor 33 equivale ao cilindro inicial, certo? Que é 21 em hexadecimal, são trilhas. Então aqui, ó, 21 em hexadecimal, 33 em decimal, certo? Porque aí nós dividimos aí quantidade de setores da LBA, certo? Que é LBA, dividimos por 63 setores menos 1 da MBR. E nós obtemos o cilindro inicial. O que nós fazemos aqui? Nós calculamos a diferença. Já que os setores vai até o setor 32, cilindro 33, setor 32, né? Como nós falamos lá na introdução dos primeiros minutos dessa aula, sobre alguns cálculos que nós fazemos na geometria de disco para saber o setor lógico, nós calculamos aqui a diferença de quantidade de setores menos 32 setores. Então, digamos que esse cilindro inicial, esse endereçamento físico inicial, vai do cilindro 33 e setor 63, certo? Só que ele vai até o setor 32, então nós devemos calcular essa diferença. A quantidade de setor final, 63, menos 32 setores, né, que é o setor final aqui descrito na tabela, equivale a uma diferença de 31 setores, certo? 31 setores. Então, como nós devemos fazer? Nós devemos calcular a quantidade de cilindros, certo? Que é 33, vezes 63 setores, ok? Pegamos o valor, menos a diferença calculada de setores, 31, certo? Dado aqui. E aí nós temos 2.048 setores de deslocamento, ok? E outro cálculo aqui, em vez de você dividir por 512 e obter a quantidade de setores da tabela de partição, nós fazemos o cálculo para descobrir a quantidade de kilobytes desse deslocamento, que é 1.048.576 dividido por 1.024, certo? Essa é a quantidade de bytes de deslocamento, que equivale a 2.048 setores, dividido por 1.024, que dá 1.024 kilobytes de deslocamento, assim como nós vemos aqui na partição. Deslocamento de 1.024 bytes equivale a 1.048.576 bytes de deslocamento. Certo? Tá ok. Aqui é a partição pelo disk parts. Aqui é a partição pelo disk parts. Certo? E aí eu vou deixar, como essa aula está ficando meio grande, né? Muito grande, eu vou deixar para a próxima parte, que é a parte 3 da partição. Certo? Que a gente vai alterar aqui a tabela de partição. Nós vamos alterar para o nosso sistema operacional. Não vamos utilizar alguns valores dessa tabela de partição, nós vamos alterar, certo?
E aí eu vou explicar o resto dos cálculos aqui para vocês, para a gente poder alterar aqui, ok? E isso vai ficar para a parte 3. Então se inscreva no canal para acompanhar e deixe um like nesse vídeo se você gostou. E até a próxima aula.